Olá, sou Ralph Braz. Sejam bem-vindos ao podcast Pense Diferente. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana tem um vídeo novo feito especialmente para você que pensa diferente. Curta, comente, compartilhe. O nosso convidado de hoje, desse episódio da temporada 2025, é o pai do Benjamin. Vou ter que ler aqui. O casado com a Esther, é membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, membro da Comissão dos Direitos do Idoso. Também já foi presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. O nosso convidado de hoje é o vereador de Campos, Leon Gomes. Leon, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. Bom dia, Ralph. É um prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante produtivo. Estou à disposição e vamos bater um papo gostoso aqui para levar informação, conscientização e falar da inclusão, né? Porque é o que eu amo também falar. Estou à disposição aqui para o seu programa. Para quem já não conhece o Leon, que eu acho difícil, o Leon Gomes é vereador reeleito, né? E vai falar aqui um pouco com a gente sobre seu mandato, sobre o que a gente pode esperar dele nesse mandato de 2025 a 2028. Então, 2025 chegou, né? Muita expectativa. Eu acho que foram os primeiros 4 anos de muita experiência, amadurecimento, aprender um pouco mais, não somente da política, né? Mas da vida do outro também, porque nós que nos colocamos à disposição para estar nas questões públicas, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender sobre o outro. E aí isso torna o mandato mais valoroso, mais humanizado, né, onde nós conseguimos cuidar mais das pessoas, porque eu tenho a minha realidade me trouxe até esse momento político. Mas eu entendo que tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei foi o motivo, o start, para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Mas quando eu entro, eu precisava entender, né, a realidade de outras pessoas. Né? Pessoas, eu posso falar como um pai atípico, eu entrei para lutar por uma causa, conhecendo as necessidades do meu filho. Sim. E aí, quando eu entro, eu precisava conhecer a necessidade do outro, porque existem famílias diversas, famílias com problemas diferentes dos nossos, com dificuldades diferentes das nossas. Então, graças a Deus, nós conseguimos fazer os primeiros 4 anos e o resultado veio, né? Conseguimos quase, mais que triplicar o nosso voto. Retorna agora em 2025 para o segundo mandato, com muita expectativa, com muita vontade de fazer, com muito desejo no coração de continuar servindo a nossa população. O Leon, eu estou lendo aqui, né, porque o Leon fez tanto nesses 4 anos, porque eu tenho que ler, porque são tantas coisas. Tem uns projetos de leis aprovados, como o programa Rota Maria da Penha, que vai falar aqui um pouquinho para a gente também, a inclusão social de pessoas com nanismo e a educação inclusiva. A gente vai chegar lá na educação inclusiva, que vai ser o grande tema também desse programa. Mas fala um pouco para a gente, Leon, do programa Rota Maria da Penha. Então, na verdade, esse projeto ele começa, eu tive o prazer de conhecer o saudoso deputado João Peixoto. Sim. Ele era da minha igreja, e aí na época eu e o Diego e a Larissa criamos um projeto baseado em um projeto que tinha na Bahia, e o nome era Rota Maria da Penha. O objetivo era ser um projeto estadual. Sim. E nós, na época, entregamos os assessores dele, e infelizmente não chegou até o deputado. Hoje nós temos aí o programa Maria da Penha, que foi feito pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça. Né? Então, se naquela época, porque foi antes que nós apresentamos o projeto a ele, a assessoria da época tivesse apresentado a ele o projeto, o João Peixoto seria, vamos dizer assim, o pai da criança. Entendi. Hoje da Maria da Penha, mas só que o nome seria Rota Maria da Penha. Então, não conseguimos nesse período, e como vereador eu apresentei esse projeto também na Câmara, que foi aprovado, sancionado pelo prefeito. Opa, né? E a gente precisa de uma efetivação desse projeto, mas que já tem, na verdade, um escopo da própria Guarda Municipal, porque seria um projeto voltado entre a segurança pública, isso militar, a guarda municipal, que é importante também ter esse papel importante, porque nós vivemos hoje, apesar de termos leis que protegem as mulheres, nós vemos que em questões efetivas nós não temos muitos resultados, porque é a mesma medida que impede
o camarada vai lá, ele fere aqueles princípios que ele não pode ferir, Sim. mata aquela mulher que estava sob medidas protetivas. Então, na verdade, acho que todo município, todo estado, ele precisa pensar para que essas leis sejam leis realmente eficazes, que venha trazer e que venha proporcionar à nossa população aquilo para qual ela foi proposta. Entendi. Então, todo mecanismo, todo equipamento que vier a mais, como a Rota Maria da Penha, que é uma ação conjunta entre guarda e a própria Polícia Militar, que for um dispositivo para dar mais segurança, né, mais tranquilidade à mulher, eu acho que tudo é válido. Então, essa é a ideia. Espero que um dia ela esteja funcionando da forma que nós idealizamos ali, ou até melhor, né? Perfeito. Todo convidado nosso aqui do programa, a gente faz aquela pesquisa, né, para criar pauta em cima da conversa, do nosso bate-papo. E no seu caso, eu levei alguns dias para acompanhar o seu trabalho. Eu já o conhecia, tipo, como vereador, mas não o acompanhava como edil, né? Mas são muitos projetos. E o que me encantou, lógico que todos os projetos são importantes, foi a parte da educação inclusiva. Você tem um filho, né? O Benjamin. Eu também tenho um sobrinho que também passa por isso. No nosso caso, a gente tem essa experiência, né? A gente se coloca no lugar do outro através da empatia, mas a gente tendo o caso em casa, a gente já vê com outro olhar. Verdade. Na verdade, o que me move, o que me trouxe para a política foi justamente a realidade que eu tinha na minha casa. Hoje ele tem quantos anos? 8 anos. Ah, então Benjamin tá. tem 8 anos. O que te levou a entrar na vida política? Na política. Isso, porque o Benjamin ele nasce em 2016, é diagnosticado em 2018, e foi num processo que estava eu e a Esther desempregados. Eita. Então nós não tínhamos condição de proporcionar ao nosso filho as terapias necessárias. E a gente também, nós fomos atingidos pelo quê? Quando você leva no médico, ele simplesmente fala assim, não, olha, a criança parou de falar, que foi o caso do meu filho com 1 ano e 6 meses, dormiu, acordou sem falar mais nada. É assim mesmo, cada criança tem o seu tempo. E aí a gente percebeu que a falta de informação, a falta de conscientização trouxe prejuízos consideráveis. Né? Além da questão financeira, nós vivemos numa sociedade que não é informada, não é uma sociedade que está mexendo na internet de verdade. Né? Eu vi na internet uma sociedade que busca conhecimento daquilo dali. Porque você ter a acessibilidade, a informação à sua disposição é diferente de você buscar a informação de verdade, de você aprofundar na informação. Então nós vimos o nosso filho ter princípios básicos que ele perdeu ou não alcançou, como a fala, né? Ele hoje tem 8 anos, ainda não fala, desfraudou de 7 para 8 anos, foi em 2024, se não me engano, que ele desfraudou, né? Que foi uma luta, com 7 anos de idade, e a gente começou vendo prejuízos consideráveis, a gente não tinha condição para nada. Então a minha ideia em 2020 foi o seguinte, eu vou colocar o meu nome como candidato a vereador. A probabilidade de ganhar é quase que zero, porque eu não sou conhecido, não tinha expressão e não tinha dinheiro para fazer uma campanha. Mas a ideia era simplesmente fazer quem fosse ganhar uma eleição olhar para a nossa causa. Então eu encontrei dentro da política uma forma de dar visibilidade à nossa luta. E graças a Deus nós conseguimos ganhar essa eleição. E assumimos em 2021 e a partir daí a gente começa a nossa luta em prol da inclusão. Eu entendo que o Benjamin foi o motivo, mas ele não foi o propósito. Né? Quando a gente fala assim, parece contraditório, não, se não fosse Benjamin, eu estaria na minha zona de conforto. Se não fosse o meu filho, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Perfeito. Então o Benjamin ele veio para trazer bênçãos na nossa vida, trazer uma maturidade, mas também nos colocar dentro de uma rota que ia além da nossa casa, que ia além da nossa realidade, que nos faz alcançar hoje muitas pessoas. Então, quando a gente entra para isso. E aí eu apresento projetos, na verdade foram, se eu não me engano, nos primeiros 4 anos, quando eu saí para a fundação, eram 16 projetos aprovados e sancionados. Né? Depois foram aprovados mais alguns quando eu estava na fundação ainda. Então, são projetos importantes. A gente começa fazendo uma conferência chamada Respectro, que quer dizer respeito ao espectro. Foi em 2021, em plena pandemia, a lotação do Trianon era para 500 lugares e nós lotamos os 500 lugares, ainda com cadastro reserva ainda. Onde eu trago profissionais de diversas áreas e de diversos lugares de forma gratuita, para que a população,
os pais, os profissionais. Fono, psicólogo, assistente social. Toda a equipe multidisciplinar palestra. E a gente traz nomes importantes de Campos e de fora da nossa cidade também. E aí é um equipamento hoje que já nós estamos na nossa 5ª edição, né? Que vamos fazer agora em dia 26 de abril desse ano, no Trianon, e todas as edições nós lotamos, né? A gente consegue... no ano passado abri a inscrição, era 11 horas da manhã, antes das 17 horas eu tive que fechar. E ficou um cadastro reserva de quase 1.000 pessoas ainda aguardando. Hoje o Respecto é uma conferência que traz pessoas de diversas cidades, e inclusive da própria capital. Então, hoje nós temos um grande equipamento de forma gratuita, mas infelizmente pouco divulgado. Porque a gente precisa também conscientizar a mídia, que nem tudo é o dinheiro, existe uma política pública. E essa política pública, ela quer dizer que nós precisamos abraçá-las de forma conjunta. Então a gente tem um Respecto, fui responsável em criar em Campos. Eu estou falando muito, né? Não, fica à vontade. Aqui quem manda é o convidado. Eu fui responsável em criar em Campos a primeira Expo de Ciência e Arte dos Neurodivergentes, onde somente pessoas com deficiências poderiam apresentar sua obra de arte. Aconteceu no Shopping Boulevard, eu consegui um espaço lá, que foi no corredor em frente a Centauro, e lá nós trouxemos os artistas que ninguém enxergava. Se eu falar para você que a gente conseguiu colocar lá no Boulevard pintores, paraplégicos, que não tem movimento do pescoço para baixo, mas pinta com a boca, e pinta qualquer quadro, qualquer paisagem, qualquer imagem, eles vão pintar de forma excelente. Os pintores que pintam com os pés, porque da cintura para cima não tem coordenação motora. Sim. E só consegue utilizar os pés. E essa exposição ficou 45 dias no Boulevard. Era só para ficar 7. E o Boulevard pediu para a gente deixar 45 dias lá. Passamos de um mês, né, expondo. As pessoas ficaram encantadas com o que foi apresentado lá. E o Boulevard decidiu escrever essa exposição em uma premiação que acontece no Brasil chamada Abrace. Acontece em São Paulo. 493 projetos de shoppings estavam concorrendo e esse evento ficou em segundo lugar, ganhando o troféu de prata lá em São Paulo. Foi o que você mesmo falou, né, Leon? Que faltam o quê? Divulgação, conscientização. Isso aí. Porque não adianta, para a inclusão acontecer, precisa que todos abracem essa causa. Precisa que todos entendam a importância. Isso passa pela mídia, isso passa pelo poder público, isso passa pelo cidadão comum. Perfeito. Porque muitas das vezes as pessoas elas não entendem para que ela vai querer saber disso se ela não tem na casa dela. Sim. Né? Só que se todos tiverem na consciência que a falta de informação, conscientização de políticas públicas para as pessoas com deficiência e seus familiares afetam a todos. Afeta as famílias típicas também. Não é somente as famílias atípicas. Então a gente precisa fazer movimentos que toda a sociedade abrace, que toda a sociedade se envolva. Onde os pais, como aconteceu agora há 2 dias atrás, uma mãe, ela até então a suspeita, porque é a investigação, mas a gente tudo leva a crer que é isso, ela provavelmente envenenou o filho dela. Isso. E quem encontrou ela na casa foi a avó da criança, né? E tava lá o menino morto de 16 anos abraçado com sua mãe. E aí, imagina só, aquela mãe foi tirar a vida do filho, a vida dela, não foi só tirar a vida do filho. Desespero, mas, né? Quando chegaram, ainda tinha pulsação na mãe, conseguiram salvar a mãe. Imagina como essa mãe vai ficar agora. Qual é o sentimento que ela vai ter agora? Porque tudo que ela queria era um momento de paz. E hoje nós encontramos os críticos, que vai julgar a atitude dessa mãe. Ela está errada? Não. Ela está certa? Não, ela não está certa. O que ela fez foi algo errado. É algo que eu não posso fazer apologia e simplesmente falar que ela está certa. Sim. Mas eu preciso entender o contexto. Porque quando alguém aparece hoje para criticar, familiares aparecem hoje para criticar, são aqueles mesmos que nem sequer estendeu as mãos quando ela precisava. Perfeito. Foram aqueles que não foram rede de apoio quando ela precisava. Hoje nós vamos ver as mídias falando, criticando, questionando a atitude dessa mãe, mas essa mesma mídia que não abraça a causa, que não defende as nossas lutas. Nós vamos ver o poder judiciário, o poder público, tomando posição muitas vezes de crítica, mas também não ajudou. Então, imagina só, tem um estudo que fala que o nível de estresse de uma mãe, de exaustão de uma mãe, e aí para alguns pais, porque mãe está mais envolvida, a mãe é quem fica, o pai muitas vezes vai embora, para uma mãe atípica, é como o de um soldado em guerra. Então imagina o nível de exaustão, o nível emocional. Não há equilíbrio emocional nessa mãe. E aí alguém vai falar, como já teve um caso em 2022, que uma mãe matou ela e o filho, se jogou da ponte.
abraçado com a criança. E eu ouvi as pessoas chamando essa mãe de monstro. Por que ela matou? Por que ela não se matou e deixou o filho? Aí para e pensa. Para essa mãe que cuidou do seu filho, como essa de 2 dias atrás, durante 16 anos e não teve rede de apoio, e não viu ninguém abraçar, ninguém cuidar, ninguém amar, ninguém levar o filho especial para ir em um shopping. Os parentes saem, mas não convida. Se a mãe não levar, ninguém leva. Exclui, né? Exclui totalmente. Aí imagina só, essa mãe é qual que passa na cabeça dela. Se eu estando aqui, meu filho enfrenta o que enfrenta, imagina na minha ausência ele sozinho. Né? Então o maior medo das famílias atípicas não está relacionado a hoje. Porque hoje nós quebramos o pau, fazemos barraco. Porque eu falo que pais atípicos têm que ser barraqueiro. Infelizmente. Tem que quebrar o pau. Não pode ser vândalos. Não pode agredir, mas tem que quebrar o pau no bom sentido da palavra, de simplesmente reivindicar direitos e não abrir mão daquilo dali, independentemente das consequências que nós vamos ter que passar por aquilo dali. E se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Então, se hoje o Benjamin tem a mim, o Benjamin tem a Esther, hoje aquele menino de 16 anos tinha aquela mãe, mas e no dia que ela não estiver mais? Com quem ele fica? Aí nós vamos ver equipamentos, não só dentro do município, mas também em outros lugares. De nível federal, estadual. Que não funciona. Não funciona. Equipamentos que cuidam de pessoas acima de 18 anos, quase que não existe. As terapias a nível Brasil, que deveria acompanhar a criança desde o diagnóstico até a sua morte, essa criança é acompanhada muito mal até a adolescência. Porque não existe políticas públicas para a pessoa com deficiência na fase adulta. Aí nós temos instituições como a PAI, a POI, sim, que está trabalhando, mas elas são instituições que precisam, sim, de fomentação das políticas públicas, dos governos, das emendas federais, e não tem investimento de verdade nisso. Então a gente tenta, de alguma forma, tentar minimizar. E como minimiza? Fazendo leis. Quando a gente fala da educação inclusiva, o projeto ele vem como um projeto do Executivo, mas foi um projeto que eu trabalhei nele. Foi um projeto que nós montamos uma comissão de educação inclusiva, onde eu trouxe nessa comissão profissionais da área. Sim. Nessa comissão eu coloquei instituições filantrópicas, mas também trouxemos os pais. Porque não tem como discutir sobre inclusão sem a família típica. Porque quem não conhece a realidade tem uma limitação. O campo de visão não é o mesmo. Então, o projeto de educação inclusiva, que hoje permite mediação escolar e cuidadores, ele ainda precisa ser muito melhorado. Ele precisa ser aperfeiçoado. Ele precisa ser levado um pouco mais a sério. Mas a gente entende que nós avançamos muito. Então, é um projeto que, graças a Deus, tem dado certo. Né? Mas pode melhorar e melhorar muito. Ainda está engateando. A gente fala muito da inclusão, da conscientização, né, Leon? Mas a gente vê, no caso das pessoas, os próprios colégios falam muito de inclusão, mas a gente vê que a realidade é outra, né? Uhum. A gente não vê isso na prática ali. Verdade. Por quê? A inclusão, ela é uma bela palavra, né? Ela é bonita de se falar. Empatia também é muito bonito, né? Tudo que fica só em palavras é bonito, mas a prática tem espinhos. Para fazer inclusão numa escola, você vai ter que mexer em algumas feridas. Eu vou dizer quais feridas que vai ter que mexer. Não é somente o investimento financeiro, não. Você vai ter que mexer numa ferida de pais típicos que entendem que os nossos filhos é uma pedra de tropeço dentro da escola. E aqui, Leon, a gente não está falando só da rede municipal, a gente está falando principalmente da privada, da particular. Todas. Eu acho que Todas. Não tem como fazermos distinção. Você tem que cobrar a rede pública e você tem que cobrar ainda mais o particular porque aquela família está pagando também. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala da questão da inclusão na escola, eu preciso primeiro conscientizar os pais. Vou dar um exemplo. Na antiga escola que meu filho estudava, sim, as mães típicas se reuniram com o diretor da escola, o responsável, o gestor da escola, para questionar os nossos filhos atípicos que estão atrapalhando os filhos dela. Cadê a inclusão? Né? E aí eles aceitam fazer uma reunião privada com essas mães, mas não chamam os pais atípicos. Cadê a inclusão? Cadê a discussão? Cadê a verdadeira... Porque hoje, muitos olham para os nossos filhos como cifras. Ou é uma cifra que vai ter um gasto, ou é uma cifra que você vai conseguir ganhar em cima daquilo dali. E os nossos filhos, nós, famílias atípicas, nós não somos cifras. Nós somos pessoas. Então eu não estou lutando para que as pessoas aceitem a deficiência do meu filho. Eu estou lutando para que as pessoas aceitem o meu filho.
Porque a deficiência não precisa ser aceita, não. O que a gente está apresentando é o cidadão, é o indivíduo, que faz parte de uma sociedade. Por isso que o termo hoje não se diz mais portadores de deficiência, mas pessoas com deficiência. Porque entende-se que a pessoa vem antes de qualquer deficiência. Sim. O problema é que as pessoas querem tratar a deficiência, mas não querem tratar o cidadão. E isso se dá muito até nas questões de pessoas que não têm deficiência. As pessoas, elas te tratam pelo cargo, pela função que você exerce, pelo que você tem a oferecer para ela. Se você, quando chega num ambiente, fala por mim, eu gosto de andar meio largado mesmo, tenho meu jeitão mesmo de ser, tranquilo. Eu não tenho, não chego em nenhum lugar falando que eu sou vereador para ser bem atendido ou não, mas já cheguei em lugares que eu fui atendido de forma bem sarcástica mesmo, também. Assim, sabe? E ninguém deu moral. Mas quando souberam que eu era vereador, o tapete foi estendido. Então, assim, são coisas inaceitáveis. Então, a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade. E quando a gente fala de mudar a mentalidade da sociedade, não é mudar somente para nossas famílias atípicas, não. E não é ser tolerante, porque senão pode receber punições. Não, é mudar a mentalidade da sociedade e entendendo cada indivíduo em um todo. Porque você pode não ser uma pessoa típica, mas você tem as suas dificuldades, as suas necessidades. Sim. Você tem suas habilidades, mas você também tem os seus prejuízos. Então a gente precisa mudar o pensamento da sociedade e aí fica muito mais fácil. Enquanto isso não acontece de forma natural, são leis que obrigam. Então, se não, quando tem acreditado que quem não vai por amor vem pela dor, quem não abraça pelo amor vai abraçar pela dor. Então a gente vai cobrar de qualquer forma. Então a gente precisa fazer a inclusão acontecer. É bom você falar da escola particular. Se tiver alguma escola cobrando por meio de ação escolar, isso é ilegal. O artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, ela é clara ao dizer que é vedado a cobrança extra de qualquer coisa. Não pode cobrar mais na matrícula, não pode cobrar mais para mediação, não pode cobrar mais para o cuidador, não pode cobrar mais para o material didático, não pode cobrar mais. E onde que a gente pode denunciar essas escolas? Então, eu hoje estou como vereador novamente, graças a Deus. Graças a Deus. Vou estar agora assumindo a presidência da pessoa com deficiência. Sim. Né? Então eu falo para as famílias, vá na Câmara, busque fazer protocolar, se não tiver como, busque o contato via e-mail, via telefone, denuncie para a comissão da pessoa com deficiência. Tem algum número, algum contato? O número da Câmara eu posso conseguir, eu não sei de cabeça. Tá. Mas tem o nosso e-mail da Câmara mesmo. E o próprio gabinete seu, né, Leão? O próprio gabinete à disposição. Por que às vezes eu peço para as pessoas protocolarem a denúncia? Porque fica mais fácil para a gente conseguir ter ações, porque é uma denúncia. A denúncia não pode ser denúncia anônima, não precisa colocar. Faz uma denúncia anônima, mas faça de forma oficial para que a gente possa intervir. Eu fiz a denúncia. Aí o que vai ocorrer? Qual vai ser o processo ali, Léo? Então, a primeira coisa que eu faço em cima daquela denúncia é notificar o órgão que foi denunciado, né? Para que ele possa prestar esclarecimento e faça a visita. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, escola pública, tá? Porque às vezes a pessoa confunde, é base do governo e não vai fazer nada. Eu recebi uma denúncia de uma escola lá em Guarulhos que a mãe estava deixando a criança às 7 horas da manhã, quando dava por volta de 8h30, 9 horas, mandava buscar. Porque a criança estava desregulada, porque a criança estava assim, porque a escola não está preparada e tal. E essa mãe me denunciou para minha comissão. E eu combinei com a mãe, a senhora vai levar o seu filho às 7 horas e quando der por volta das 8 horas da manhã eu vou estar chegando na escola. Sim. Eu vou ficar lá na frente com a senhora aguardando a ligação. E foi dito certo. Quando deu quase 9 horas, ligaram para aquela mãe para buscar a criança. E aí eu entrei com a mãe dentro da escola. E aí eu ouvi as alegações da diretora, porque a gente não tem estrutura. Eu não quero saber se tem estrutura, se vira, tem que ter uma estrutura. Sim. Porque os pais, muitas das vezes, têm medo de denunciar com medo de retaliação. Mas se nós não denunciarmos e apenas tirar a criança da escola, nós não podemos esquecer que outra criança vai entrar depois e vai receber os mesmos preconceitos, vai ser atacada da mesma forma. Então nós precisamos denunciar. Então quando tem a denúncia, nós vamos. E agora, esse ano, eu também pedi para fazer parte da comissão, como membro, ou vice-presidente, se eu não me engano, da comissão de direito do consumidor, porque uma coisa está associada à outra. Isso eu não tinha aqui, não. Entendeu? Direito do consumidor. Porque uma coisa está associada à outra. Um exemplo, se a escola recebe uma criança com deficiência, ela tem algumas metodologias para aplicar, para fazer a inclusão acontecer. Uma delas, por exemplo, é o PEI.
né, que é o plano educacional individualizado para aquela criança. Se o PEI não acontece, aquela escola está deixando de cumprir o papel para o qual foi contratado. Ah, mas no plano escolar não fala do PEI, só que as leis vigentes falam do PEI. E o PEI, de forma equivocada, as pessoas acham que é somente para pessoa com deficiência. Não é. Não? Não. O PEI é um plano individualizado. Individualizado para especialidade, algo específico daquela criança, daquele adolescente. Você pode não ser uma pessoa com deficiência, mas você tem dificuldade no entendimento na matéria de matemática. Você talvez vai ter que ter uma abordagem diferente. Então, esse plano individualizado não pode servir somente para pessoa com deficiência. Porque lá atrás, desde da Constituição de 88, já dá garantias de direito a essa família. A lei base, né, que dá a base, que a gente fala que é a LBD, é a lei também que garante esse direito a essas famílias. É a Lei 13.146. 146, que também garante esse direito às famílias. A Lei Berenice Piana também garante o direito às famílias. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a mais recente, também garante o direito a essas famílias. E a gente precisa aplicar essas leis. Tá, essa lei, o Plano Educacional Individualizado, quem faz? É justamente uma equipe pedagógica, que é um outro equívoco. A diretora ou a escola acha que é a obrigação do professor. Não é obrigação. O professor participa, mas ele precisa ter uma equipe pedagógica para fazer o plano individualizado. Então, às vezes querem jogar no colo da professora como se fosse uma obrigatoriedade só dela. Né? Porque a professora não fez. Tá, mas o que a escola tem de equipe pedagógica para analisar caso a caso? Então, quando faz a análise do caso a caso, essa equipe vai entender cada aluno na sua individualidade, por isso que é individual. Você diz também, no caso das escolas particulares. Particulares e públicas. Tem que ter essa equipe. Todas elas. Não, as leis vigentes de inclusão, elas são aplicadas, ou qualquer lei, na verdade, elas são aplicadas, tanto para os setores privados como setores públicos. Sim. Né? Existem coisas que nós não podemos legislar no setor privado, mas direitos e garantias de cada cidadão, isso é universal. Sim. Eu não posso obrigar a escola a ter coisas ou comprar determinadas coisas. Mas se a lei ela abrange uma política pública, principalmente social, isso cabe independentemente se for pública e privada. Então, esse plano ele é obrigatório para qualquer escola. Qual escola, Leon? Pública ou privada? Independentemente, nós temos que ter justamente um plano. A gente precisa ter a capacitação, a gente precisa proporcionar. Então, tem que ter as denúncias, tem que ter as cobranças para que isso aconteça e funcione de forma adequada. Perfeito, Leon. Eu não tinha esse conhecimento, foi o que eu disse anteriormente. A gente faz a pesquisa, a gente tem que estudar o nosso candidato, nosso convidado, para que possa desenvolver um bate-papo, né, instrutivo, que a pessoa tenha conhecimento. Eu não sabia desse plano educacional, porque até onde eu havia pesquisado era só para pessoas com autismo, né? E não você já esclareceu isso para gente. Que é um outro problema hoje. Eu sou pai de uma criança autista. Só que eu acho que os legisladores têm que colocar um pouquinho a mão na consciência e saber que não é só uma criança autista. Vou dar um exemplo básico. Tentaram tramitar uma lei, que eu acho que não passaram no governo federal, que é reembolso de medicamentos para crianças autistas. Sim. E a criança com síndrome de Down? E a criança com paralisia cerebral? Com deficiência intelectual? Usa medicação, ela não vai ter direito? Então, o autismo hoje, ele está virando uma boa onda para a política pegar e surfar. Sim. Então, eu preciso entender o que é a causa e o que é a politicagem. Então, assim, as políticas hoje que estão sendo feitas para autistas são favoráveis? São, que bom, meu filho está sendo beneficiado. Mas eu preciso olhar para a causa da pessoa com deficiência em um todo. Porque uma coisa importante, o autismo, independentemente das discussões hoje que tem, ele não é considerado uma deficiência, né? Ele é uma questão comportamental. Sim. Então, só que está dentro da lei da pessoa com deficiência para a garantia de direitos. Então, nós precisamos entender essa política de um todo. Eu estou falando de todas as deficiências. Eu não posso estar legislando em causa própria. Causa própria, quando eu digo, somente para o autista. Eu preciso legislar para todos. E principalmente se eu falo que defendo a bandeira da inclusão, eu estou falando para toda a pessoa com deficiência, independentemente da patologia. Então hoje nós estamos vendo leis à torta e à direita só para autistas.
só para autistas. Então, assim, não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser o centro das atenção. Nós não queremos ter os holofotes virados para nós. O que nós queremos é ter os mesmos direitos. Mas quando se faz direitos para as pessoas autistas, não se esqueça das outras pessoas com deficiência. Eu não quero só que o meu filho tenha direito ao reembolso do medicamento, que é uma ilusão, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Pode ser que em um mundo distante, no fantástico mundo de Bob, no mágico de Oz, um dia aconteça isso. É apenas fazer política, é implementar uma lei que nunca vai ser executada. Porque imagina só o quantitativo de pessoas que usam medicação. Imagina só quantas pessoas precisam comprar medicação para os seus filhos. Será que qual o governo que vai reembolsar essas famílias? É mentira. É mentira. É um bom discurso, é um bom projeto, mas que está fora da nossa realidade. Em primeiro lugar, porque não pode, acredito que pode. Mas porque não há interesse público. Então, ter a lei, sancionar a lei, é muito diferente de executar essa lei. Entendeu? Eu hoje brigo em campos para que a nossa lei, que foi aprovada em 2022, de fornecimento do cannabis, do canabidiol, para as pessoas que têm realmente necessidade, ser executada, apesar da lei aprovada e sancionada, ainda não está sendo fornecido. É o quê? Seria o quê? O preconceito também? Preconceito não é porque a secretaria, ela teve representação, inclusive muito bem representada pela doutora Bruna, que defendeu, porque é uma farmacêutica, defendeu. Então o prefeito sancionou a lei. Então, assim, o prefeito é de acordo, a gente sabe que precisa acontecer, e aí as pessoas, a gente entende que tem que ter uma filtragem melhor, porque nem toda criança, porque o cannabis, dependendo que faz efeito no meu filho, não vai fazer na outra criança. Sim. Então tem que ser bem estudado antes de fornecer, dar uma receita para o cannabis. Precisa ver se já fez uso de outros medicamentos que não funcionou. Né? Então, a ideia do cannabis, olha, ela é quase o último caso. Mas existem famílias que eu falo por mim, meu filho toma. Sei. E eu sei o resultado que tem na vida do meu filho hoje. Então, assim, foi bem satisfatório. Como outras famílias, mas também tem pessoas que usou que não deu certo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. Então, a gente vê muitas leis que é um fantástico mundo de Bob. Que é bonito. E graças a Deus por a gente ter um pouco mais de conhecimento. Mas porque eu hoje tenho conhecimento. Antes, eu estaria batendo palma. Né, o palhaço lá fazer a palhaçada. Só que muitas famílias tá hoje como? Batendo palma para uma lei, porque eles são desesperados. Qualquer luz de esperança, qualquer foco de esperança que tiver para o desenvolvimento de um filho, essa família vai se agarrar naquilo ali. Isso é covardia. Então nós não podemos aceitar isso. Né? Eu às vezes sou criticado, porque algumas pessoas falam que eu não luto pela inclusão, porque acredito que eu tenho que fazer o mundo mudar. Eu não vou conseguir fazer o mundo mudar. Não. Eu vou conseguir dar start em determinadas coisas. E algumas coisas serão mudadas com as minhas ações. Mas eu não posso sozinho mudar nada. É todo um sistema. E o sistema hoje não é um sistema inclusivo. O sistema hoje não tem a pessoa com deficiência como prioridade. O sistema hoje olha para os nossos filhos e acha que é caro demais. Vou dar um exemplo básico. Sim. Qual é o valor que teria de ter uma sala com tatame, com alguns brinquedos, sem móvel, porque pode uma criança dar uma crise e se machucar. Mas a gente precisa de brinquedos pedagógicos. Quanto que vai custar? 2.000? 3.000 reais? Isso é caro? Não. Não é caro. Não é caro. Então, assim, mas vendem que o investimento é caro. Vendem que é mais fácil nós pegarmos e ter o terceiro setor fazendo do que talvez a gente fazer. Não, só que eu preciso entender que quando eu contrato o terceiro setor, eu estou contratando não somente o serviço. Sim. Eu estou contratando o funcionário, eu estou contratando os encargos do funcionário, eu estou contratando os impostos que vão serem pagos, ou seja, eu estou pagando muito mais do que eu realmente gastaria. Então, eu acho que essa política tem que ser mudada. O sistema precisa ser mudado. Só que precisa de pessoas de coragem também para querer mudar ela. E bater de frente e brigar com ela. Isso não acontece em âmbito municipal só. Em âmbito municipal, nós avançamos com Vladimir. Mas em âmbito federal, estamos em um caos. E esse caos não é da agora, não. Esse caos é do governo anterior, do atual governo, que está dando um caos maior. Isso é independentemente, eu quero deixar bem claro, de direita e esquerda. Eu critico e sempre vou criticar qualquer posicionamento que não atenda à necessidade das políticas públicas, principalmente na área da inclusão. Né? Hoje nós temos uma discussão e estamos esperando que o presidente atual tenha a sensibilidade de vetar a lei, justamente que tire direitos dos nossos filhos.
Então, que o autista de nível de suporte 1 não precisa disso. Quem disse que não precisa? Qual foi o mundo que disse isso? Qual foi o especialista que disse isso? E a gente teve um caso aí que o Ministério de Direitos Humanos, Desenvolvimento de Direitos Humanos, recebeu uma denúncia de 5 instituições para tirar a aplicação ABA. Então a gente precisa, de fato, atuar e se envolver para que as coisas comecem mudando de verdade. Porque no seu caso, Leon, você como edil, né, como vereador de Campos, a gente vê que você é atuante, você cria leis, você sempre está na imprensa divulgando, conscientizando as pessoas. Mas as leis geralmente não são cumpridas de âmbito tanto municipal, federal e estadual. Uhum. Como você consegue ver o que a gente pode modificar isso? Então, como eu falei para você, eu acho que a população precisa analisar em um todo as realidades. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento da política brasileira. Vou fazer um comentário sensível, mas Sim. espero ser compreendido. Nós estamos vivendo um momento na política brasileira que as pessoas não estão preocupadas em quem estar colocando no poder. As pessoas estão preocupadas se aquela pessoa é de direita ou de esquerda. Não existe mais meio termo. Não, se eu não sou esquerda, eu tenho que ser direita. Se você não faz, se você não é um bom caráter, se você é uma pessoa que nunca trabalhou pro povo, ficou 4 anos, mas você disse que é de direita ou você disse que é de esquerda, eu vou votar. Eu só não vou votar em fulano. Então eu tenho que encontrar um equilíbrio nessa discussão. Tem que olhar que nem todo mundo compactua dos mesmos pensamentos. Não, perfeito sua colocação. Tem que simplesmente entender que eu posso estar em um posicionamento, eu posso estar de um lado em uma situação que eu não concordo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou do PDT. Né? O meu partido tem a pauta da inclusão, brigou pela pauta da inclusão, nunca falou sobre isso. Então, o que as pessoas confundem hoje são posicionamentos ideológicos partidários. Sim. E posicionamentos ideológicos individuais. Então, eu posso estar defendendo algo que só eu defendo, mas numa sociedade, num país democrático que eu vivo, me permite defender, mas também me permite me posicionar contra, tá entendendo? Então a gente vive hoje uma discussão onde as pessoas elas estão voltando por quem diz ter alguma ideologia de um lado ou do outro, mas não há uma análise aprofundada. Não tentam ver a vida daquele indivíduo. Se eu estou do lado de fulano, eu sou bom. Se eu estou do lado de cicrano, eu sou bom. Se eu estou do lado de fulano, eu sou... Se fulano está do lado de fulano, é ruim. E assim por aí vai. Não analisa. Sim. Então, nós estamos votando em quem? Nas ideologias partidárias ou na ideologia de cada um? Naquilo que a pessoa defende. Eu tive 3.712 votos. E eu tive mães atípicas, profissionais da área, indo para a rua comigo para panfletar gratuitamente. Porque acredita. E isso não é ideologia partidária, até porque, Ralf, eu sempre falo que eu nunca precisei eu não preciso que pessoas venham me ensinar aquilo que a minha fé me ensina. A minha fé me ensina e fala para mim o que é certo, o que é errado, porque eu sigo aquilo que a Escritura Sagrada diz para mim. Porém, eu tenho que respeitar os campos. Eu tenho que me posicionar sem matar, eu tenho que me posicionar sem ofender. Eu tenho que falar a verdade que eu acredito, mostrando a minha verdade, mas sem afastar. Isso não quer dizer que eu faço apologia a determinados movimentos. Certo. Eu não apoio determinados movimentos, mas isso não me distancia de falar a minha verdade, me posicionar e falar assim, eu não concordo. Quando eu tive uma votação na Câmara que era contra um movimento que eu não concordava, eu votei contra. E quando me criticaram também, eu não fui para as redes sociais para criticar. Hoje nós estamos criticando pessoas. Nós estamos simplesmente matando as pessoas. E aí isso está permitindo que a nossa política seja banalizada. E qualquer pessoa entre. Vou dar um exemplo. Sim. Fulano apoiou... Não vou falar do nome do partido. Fulano apoiou tal ideologia. Sim. Né, tal lado. Eu votei naquele fulano. Aquele fulano era bom. Mas aquele fulano, depois que entrou, mostrou que não era aquilo dali. Agora o fulano não vale nada. Só que o fulano sempre foi aquilo dali. Porque ninguém muda pelo poder e pelo dinheiro, não. As pessoas já têm os seus princípios morais e éticos já. A gente sabe que a personalidade, o caráter de uma criança vai até 6, 7 anos, mais ou menos, que vai estar sendo formado ali. Sim, vai sendo moldado. Né? Vai ser moldado até essa idade, vamos lá, que ela começa tendo um norte. Então, por que eu posso dizer que uma pessoa de 40 anos que mudou seu posicionamento, mudou?
Não, ela sempre foi aquilo dali. Sim. Então, eu não estou falando de... Existe personalidade e caráter, né? Existem pessoas de personalidade muito difícil que conseguem ser mudada. Mas pessoas que têm determinados caráter não muda. A não ser se Deus fizer uma grande obra mesmo, que eu acredito. Mas, tá entendendo? Então, a gente hoje está simplesmente votando em pessoas que estão lá. O mesmo público. Por que muitas coisas estão acontecendo hoje no país, que aconteceu lá atrás no país? Porque o mundo da política tem que ser analisado em um todo. Perfeito. Entendeu? Tem que ser analisado em um todo. Então, eu acredito muito que isso só está acontecendo, nós não vamos ter mudanças reais, porque não há pessoas comprometidas com causas. Que se você se identifique com ela. Né? Hoje nós vivemos um combate da corrupção, da compra de voto e tantas outras coisas mais. As mesmas pessoas que defendem alguns princípios são as mesmas que se vendem. São todas? Não. Pessoas que diz eu defendo isso, mas são as mesmas que não defendem aquilo também que é certo. Certo. Tá entendendo? Então, assim, eu consigo viver em uma sociedade tendo a divergência com você, vou sempre me posicionar dentro daquilo que eu acredito que é certo, que eu acho que é certo, e aí eu falo para você, existem verdades relativas e verdade absoluta. Verdade relativa é você mostrar o seu pensamento hoje, e amanhã você perceber que você não estava tão certo assim, que existem outros caminhos. Mas existe uma verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus. Deus não muda. Então, a palavra sempre vai ser a palavra de Deus. Durante milhares de anos, ninguém conseguiu provar nada ao contrário do que a Bíblia diz. Pelo contrário, cada vez que tentam, acabam tendo que assumir que aquela verdade ali, aquela palavra ali é verdadeira. Isso não muda. Essa verdade absoluta não muda. Então, essa verdade sempre vai ser verdade. Mas como eu estou mandando a mensagem dessa verdade. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu não concordo com alguns movimentos. Certo. Né? Vou deixar bem claro que eu não concordo, porque a palavra de Deus diz isso para mim, mas eu vou dizer para você que eu te respeito. Perfeito, entendeu? Eu te respeito. Então, eu lembro até do Cláudio Duarte, que é um grande influenciador no mundo evangélico principalmente. Sim. E ele estava num programa Raul Gil com Tami. Acho que é Tami, né? De Gretchen, né? Isso. Com Tami de Gretchen. E aí eu lembro... Assistiu? Assisti. Se você lembra bem que quando ela perguntou, então eu posso ir na sua igreja? O que ele falou? Pode. Sim. Só que eu não vou deixar de falar isso. E você vai ser muito bem recebido lá. Ponto. Mas vai lá para ouvir a verdade. Eu não vou mudar os meus princípios morais, éticos e valores porque eu tenho que agradar pessoas. E eu discordar daquilo talvez que você defende não quer dizer que eu não ame, que eu não possa me relacionar. Mas eu sempre vou usar a verdade. Então, assim, eu acho que, resumindo, eu falei isso tudo para você entender, eu só vou conseguir mudar, nós só vamos conseguir mudar a política brasileira quando a população brasileira mudar a sua mentalidade. Maravilhoso, é isso Antes mesmo. disso não existe mudança. Porque o Leon hoje, que é vereador, é o cidadão lá de trás, comum. Então, o que esperar de Leon hoje? É só ver o que eu fazia lá atrás, quando eu não era ninguém. Existem pessoas que falam assim, quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu chegar, como eu gostaria. Só que hoje existem pessoas que têm 1 quilo de arroz e não divide. Porque vai faltar na sua casa o arroz amanhã. Sim. Só que eu estou pensando somente em mim. E aí, quando eu divido o meu 1 quilo de arroz, alguém também vai ser levantado a pensar em dividir o seu 1 quilo comigo. Não vai faltar. Então, a gente vive hoje numa sociedade que ela simplesmente pensa no da sua casa, no imediatismo, no agora, não pensa em um todo. Então, como a gente quer que o político seja aquilo que nós não somos? Tá entendendo? Não sei se estou conseguindo passar. Não, está sim. Como que eu vou querer que o político seja? Porque o político era aquele cidadão. Eu estou no meu 2º mandato. Eu estou com 43 anos, vou fazer 44 anos agora. Só que há 5 anos atrás, eu era um cara desempregado. Nossa. Um cidadão comum. O que eu faço hoje? Nada diferente do que eu fazia lá atrás. Quando ninguém via, estava eu lá e minha esposa pegando lá o dinheiro de uma conta de luz, que era para pagar, e a gente ajudava alguém que estava passando uma dificuldade maior do que a gente. Ah, mas por que isso? Porque simplesmente é assim. Eu e minha esposa, nós partimos do princípio que quando você planta na vida de alguém, você foi levantado para abençoar essa pessoa.
automaticamente, sem que você perceba, Deus está levantando alguém para te abençoar. Então, Amém. Deus não deve nada a ninguém. Você concorda comigo? Concordo. Deus não deve nada a ninguém. Então, assim, se você é movido a fazer por alguém, alguém será movido a fazer por você. Isso é a lei. A lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Tá entendendo? Existem coisas que eu planto de ruim que eu tento arrancar a semente antes para que não venha germinar, para que não venha produzir frutos. Então, se eu quero uma política de verdade, eu preciso que a população se conscientize de verdade. Que a população tenha se aprofunde mais nos discursos da política. Que a população que fala lá que o meu partido é um partido que apoia determinados movimentos tenha, pelo menos, o trabalho de ler o estatuto do meu partido. Que não diz que apoia, que a definição é um partido democrático. Sim. As pessoas têm o direito de levantar o seu campo de ideia. Até porque eu tenho que, às vezes eu fico pensando, eu estou vivendo em Cuba, eu estou vivendo na Venezuela, mas aparentemente, muitas vezes parece que a gente está vivendo em Cuba ou Venezuela. Ou você tem esse pensamento, ou você não pode ter nenhum pensamento. Então a gente precisa mudar e conscientizar a população para que, consequentemente, isso venha refletir dentro das urnas. E o que reflete nas urnas? Muitas das vezes é justamente que a população pensa, eu estou escolhendo o melhor, mas qual é o melhor? Melhor para o interesse próprio, né, Leon? É isso aí. Nós temos que sair do campo, Ralf, do seguinte, o problema é nosso. Uhum. Eu estou na luta, vou dar um exemplo. Sim. Alguém que é o leite lá especial. O leite especial, né? Tá lá na luta com aquelas mães brigando, brigando, fazendo tudo que tem que ser feito pro leite especial. Aí daqui a pouco o leite especial chega para uma mãezinha que estava na luta. Uhum. Aquela mãezinha já sai da luta, porque chegou na casa dela. Então eu falo que o problema não pode ser nosso até que o meu seja resolvido. O problema tem que ser nosso até que de todos sejam resolvidos. Você mesmo disse, é nosso, não é meu. É nosso. Então a gente tem não é individual, nós né? temos esse problema. Eu estou brigando enquanto eu não recebi o meu benefício. Depois que eu recebi, eu já não brigo tanto. Então precisa continuar inserido na luta. Consegui lá para minha casa, resolvi na minha casa lá, mas estou aqui com vocês. Porque a sua luta é a minha. Até porque, se ela conseguiu resolver o problema dela, foi por causa da luta das que lá estavam. Sim. Não foi por causa dela sozinha. Porque pessoas lutaram. E é isso que acontece. Nós não lutamos em conjunto até o final. E aí, sabe qual é a estratégia do inimigo? Eu vou usar a Bíblia para que a gente possa entender. A maior estratégia do inimigo não é simplesmente te sucumbir, não é simplesmente abafar seu grito, não. A maior estratégia do inimigo é fazer a divisão. Porque a Bíblia mesmo fala pra gente que a casa dividida ela não subsiste, ela não para de pé. Sim. Então, se alguém quer destruir alguém, começa destruindo pela divisão. Um casamento se destrói pela divisão. Uma família se destrói pela divisão. A herança é um exemplo disso. Então o inimigo, ele sempre quer destruir pela divisão. Então, quando a gente permite ser dividido, nós nos enfraquecemos. E se enfraquecemos, a gente vai ser atacado. O inimigo vai ganhar campo. Então, a gente tem que começar olhando isso. As causas serem bem alinhadas, as lutas serem bem alinhadas. E a gente começa mudando a política. Então, assim, Leon, você vê mudança para a política? Eu vejo mudança para as minhas ações. Para aquilo que eu acredito que eu não vou mudar. E a política em um todo? Pouco. Tem que começar por nós mesmos, né, Leon? Alguém tem que fazer alguma coisa. Se eu fizer, você fizer, o Fred fizer, quem fizer, já é um grande passo. E o grande problema que nós temos é que eu estou 4 anos nessa causa da inclusão. Sim. Leon, o que mudou? Talvez para quem está de fora, pouco. Mas para quem recebeu o mínimo que estava precisando, já é muito. Então, assim, se você for ver os grandes movimentos, Martin Luther King, Nelson Mandela, os grandes movimentos que existiram foram iniciados por uma única pessoa. Sim. Que conseguiu contagiar outras pessoas que estavam desacreditadas, que estavam adormecidas, mas que conseguiu ser impactadas. Alguém começou o movimento. E aí começa. Então, o grande problema nosso é que a gente quer lutar hoje para ganhar amanhã. Existem coisas que você vai plantar na sua vida que você não vai colher, não. Existem coisas que você vai fazer que você não vai comer do fruto, não. Mas pode ter certeza que hoje você come de fruto de alguém que plantou lá atrás para você. E aí? Tá entendendo? Então, eu estou comendo de coisas, estou usufruindo de coisas que eu não lutei. Mas alguém lutou e essa pessoa não viveu para viver o que eu estou vivendo hoje.
mas ela lutou lá atrás. Então a gente precisa pensar nisso. Eu estou lutando pelo quê? Para um futuro? Esse futuro pode ser que eu não entre nele. Sim. Né? Aí eu vou usar a Bíblia, porque eu gosto da Bíblia, muito Bíblia. Né? Quando Deus leva Moisés no alto monte, ele fala, Moisés, olha toda essa terra. Olha toda essa terra. Ela é boa. Ela é perfeita. Mas você não vai entrar nela. Sim. Aí, imagina só, a cabeça de um homem buga. Porque ele foi no Egito, ele enfrentou o faraó, passou por um deserto, mas ele não vai comer do 40 fruto. anos no deserto. 40 anos no deserto, para quê? E ele não vai entrar? Mas aí que está o segredo na vida de quem tem propósito. Quem tem propósito entende muito bem isso. Porque o propósito não fala sobre uma pessoa. Eu sempre falo que Deus ele não atua no individual, ele sempre atua no coletivo. Ele usa uma pessoa para iniciar um propósito. E aí eu uso Bíblia de novo, Sim. falando do quê? José. José estava na casa do pai dele quietinho. Deus dá um sonho que ele não pediu para sonhar. Existem sonhos que você não pediu para sonhar. Existem coisas que você não pediu para passar. Se perguntar para mim, você pediu para ser pai de um autista? Não. Se você pudesse voltar no tempo e falar para o seu filho não ter autismo, você falaria sim. Porque eu sei da minha luta. Eu pedi para passar por isso? Não, eu não pedi para passar por isso. Foi uma escolha minha? Não foi uma escolha minha. Não foi escolha de Deus. Não foi, mas eu fui colocado dentro de um propósito. Então, como José, a gente tem nossa cisterna, a gente tem a nossa prisão. Se José não tivesse passado pela cisterna e pela prisão, ele não se tornaria governador. Aí alguém olha pra gente e fala assim, mas ele foi governador, como Deus honrou José? Deus não honrou José, não. A honra foi consequência do propósito. Você ser o que você é, você está aí hoje, é consequência de um propósito. Certo. Não é porque eu sou o cara, é consequência. Então, quando é a consequência do propósito, eu consigo olhar o que aconteceu na vida de José. Se José não tivesse passado pela prisão, pela cisterna, e não tivesse se tornado governador, irmãos, né? Se não tivesse se tornado governador, nós não teríamos Jesus. Porque se o povo de Israel morresse no Egito de fome, sim, como que o que Gênesis 3 fala iria acontecer que Jesus nasceria? Então, José ele passou pelo processo para guardar a linhagem do Messias. E para guardar a linhagem do Messias foi por quê? Para que João 3,16 acontecesse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, foi por causa de outras pessoas que José passou pelo processo. Então, José viu Jesus? Não. Mas por causa dele, a linhagem foi guardada. E aí a gente tem que costume de reclamar. Se José tivesse reclamado, sabe, do padeiro lá na prisão que falou que quando saísse ia lembrar dele, ele não seria governador. Eu falei isso na igreja, que eu preguei na igreja agora, e eu falei na mensagem o seguinte para as pessoas. Gente, eu apoiei um candidato a vereador em 2012. Sim. E reclamei que o cara não lembrou de mim. Apoiei um em 2016, porque vi um candidato no partido, porque me botaram no fogo. Acabei tentando ajudar mais o candidato a prefeito da época, do que uma campanha para mim. E aí, ele não lembrou de mim quando virou um secretário do governo. Apoiei um deputado estadual que não foi ruim, mas também não lembrou de mim como deveria ter lembrado. E aí eu reclamei muito. Mas, irmão, se eles tivessem lembrado de mim, eu não seria vereador hoje. Às vezes a gente reclama muito. A gente reclama muito. Tem uma moça do Leandro Borges que fala, aquele projeto que não deu certo, aquela pessoa que se foi, aquela porta que não se abriu, era Deus te guardando. Então, assim, existem coisas que a gente não entende hoje, mas eu louvo a Deus por isso. Porque se todo mundo tivesse lembrado de mim, ou se todo mundo tivesse lembrado de José, ele não seria quem ele foi. Porque a gente não tem um entendimento, né? Não tem. No momento. Não tem. O tempo é a melhor coisa, né? Isso aí. É o que você... Uma coisa que você não pode ter limite de sonhar. A gente saímos da inclusão, nós saímos da inclusão, mas estou dando a realidade, né? Claro. O que a gente não pode ter limite é limite de sonhar. O sonho é algo que ninguém pode tirar de você. E é algo que você está aqui dentro de você que te leva a lugares que você humanamente não é capaz de chegar. Quando você entende o sonho, aonde você quer chegar, fica tudo bem mais fácil. Eu falo que se Deus falasse pra gente o processo que a gente iria passar na nossa vida, ninguém sairia do lugar. Ele vira para os discípulos e fala assim, entre no barco e passe para o outro lado. Ele não fala da tempestade no meio do caminho, mas ele dá a garantia de chegar do outro lado. Então eu vivo minha vida assim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual é o processo. Eu não sei qual é a luta, mas eu tenho uma garantia que eu vou chegar. Então, assim, eu vou lutar e vou chegar. Sim. Então a gente precisa começar tendo essa visão de mundo, de realidade. E isso, a nossa visão muda real.
Quando eu entendo que eu sou vereador por quê? Para ter dinheiro? Não. Isso é consequência, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável. Amém. Hoje eu pago as terapias do meu filho todinha. Quando o plano cancelou, foi lá, paguei. Caramba, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tá? Só que, será que é sobre isso? Não, é sobre algo bem maior. É sobre uma mãe que hoje encontra comigo na rua durante a campanha, me abraça, chorando, e fala para mim, uma mãe que eu nunca vi na minha vida. Sim. E ela fala, eu soube que você estaria passando aqui por essa rua, que eu tinha de vir aqui. Só para te agradecer por ter salvado a vida da minha filha. Nossa. De que forma eu salvei? Não sei. Quando alguém vira para mim e fala assim, sabe, eu tô aqui para agradecer por tudo que você fez por mim. O que eu fiz por essa mãe? Não sei. Só que as ações estão chegando. As coisas estão acontecendo. É quando, de repente, você monta uma carreata numa sexta-feira antes da eleição, joga nas suas redes sociais convocando a população e você consegue colocar 170 carros. Nossa. Sem ajudar com combustível. Difícil, Como? hein? Como isso? É o médico que foi, é o advogado que foi, é a mãe atípica que foi, é aquela pessoa que é simpatizante da causa que foi, e que falou, eu vim aqui porque eu ouvi que você ia fazer essa carreata, eu vim aqui e debaixo de chuva. Então a gente precisa entender. Nós nos movemos, somos o que somos, para fazer pelas outras pessoas sempre. Isso não é demagogia, não. Eu sou assim, quem me conhece sabe. Eu não coloco, você não pode ver, você olhou minhas redes sociais? Olhei. Olhou? Você encontrou eu doando cadeira de roda para alguém? Não. Você não vai encontrar. Você encontrou eu dando sacolão a alguém? Não. Você não vai encontrar. Poderia fazer? Poderia. Mas esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo. Então, eu tive voto de pessoas que foram ajudadas, mas não foram expostas. Pessoas que me pediram no privado e eu não entreguei no público. Eu entreguei na mesma proporção que ela me pediu. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, né, Léo? E eu falo para você, política pública quando acontece, quem recebe de fato é grato a você. Tem os ingratos? Tem, mas é minoria. Até o Martin Luther King ele fala o quê? O que me preocupa não é o grito dos perversos, mas o silêncio dos inocentes. Sim. Então assim, infelizmente fala que todo mundo é ingrato. Não, isso é mito. Porque a maioria das pessoas não são ingratas. Tem muita gente? Tem. Tem muita gente ingrata. Mas nem todo mundo. Então a gente precisa continuar fazendo. Faz e apenas faz. Faça o que você tem que fazer. Execute o que você tem que executar. Cumpre o papel que você tem que cumprir. E é só. Porque hoje eu estou aqui com você, amanhã eu posso não estar mais. Sim. Hoje Deus me deu 4 anos de mandato. Será que eu vou ter 4 anos de vida? Está sendo como a nossa manhã, ele é muito incerto. Então a gente está preocupado demais com 4 anos daqui sem viver o hoje. Né? E às vezes, porque a gente tem ansiedade, e eu sou ansioso pra caramba. E por que a gente tem ansiedade? Porque a gente está preocupado com a possibilidade de algo que pode acontecer amanhã. E talvez esse algo nunca vai acontecer. Fiquei doente, tomei remédio, e isso nunca aconteceu na minha vida. Então a gente precisa mudar a nossa concepção, a gente precisa ter uma sociedade mais humana, mais coletiva, que olhe para fulano e fala assim, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Eu às vezes chego na padaria, tá alguém lá, me dá um cafezinho, não, pede todo mundo. Mas e aí? Eu vou apenas virar as costas? Não. Será que Deus me deu dinheiro hoje e permite eu ter um salário bom para eu só comprar as coisas pro meu filho? Não. Não foi para isso. Só. Deus me dá o conforto, mas Ele também quer que eu faça pelas pessoas. Que vai ter alguém que talvez realmente não precise. Mas aí é a pessoa. Vou poder ajudar todo mundo? Não. Não. Eu sei falar não. Né? Mara que anda comigo, os outros que não. Sabe que eu tenho uma facilidade de falar não. Eu falo que o não é libertador. Até porque se eu não falar não hoje, eu vou ter que virar o corrupto de amanhã. Né? Porque para sustentar o que a política muitas vezes exige de você, você tem que ser corrupto. E aí, para você não perder seus princípios morais, éticos, valores, você precisa aprender a dizer não. Porque o cargo é passageiro, né, Leão? Quem hoje ocupa o cargo, estou falando do seu caso, mas que a gente vê na política nacional, até mundial também, né? A gente vê que a realidade é outra. O que te constrói? Quem vê Leão hoje, né? Pô, Leão tá aqui, tá falando, mas quem é Leão? Então as pessoas, se eu perguntar assim, pô, Rafa, você tá aqui fazendo o seu podcast, que maneiro, pô, bom pra caramba. Vamos ser sincero, qual é a sua história? Eu não conheço a sua história.
Às vezes a gente julga o momento de alguém. Eu sempre falo assim, conheça a história de alguém primeiro. Porque julgar hoje a minha história e falar, como alguns falam assim, porque fala de inclusão, mas não precisa, porque tem como pagar terapia pro filho. Fala de escola, mas porque não precisa, o filho tá numa das melhores escolas. Sim, tá. Hoje você está como vereador e antes, quando você estava desempregado. É isso aí. Você e sua esposa. Antes. Aí se eu for falar do meu antes lá atrás, se eu for falar da minha infância, morava na Codim, uma casa com um cômodo e um banheiro. Se eu falar, perdi meu pai no mundo das drogas, assassinado. Não sabe da sua trajetória, não né, Leon? Não sabe. É muito fácil julgar, apontar. As pessoas não sabem. Então, assim, eu luto por uma causa hoje que alguém pode falar assim, luta, mas não vive. Eu vivo, já vivi. E graças a Deus tive a oportunidade de mudar muitas coisas. Amém. Então, nem todo mundo teve a mesma oportunidade do que eu, né? Mas também a gente precisa se mover, precisa sair do lugar. Né? Então, eu tinha tudo para dar errado, hoje estou aqui. Poderia ser envolvido com tráfico como meu pai foi. Hoje está preso ou assassinado como ele foi assassinado. Mas estou aqui. Então, assim, foi fácil a minha vida? Não, não foi fácil a minha vida, não. Mas eu falo que ela me ensinou. Sim. Ela me ensinou. Enquanto muitos usam, porque você vem de família humilde e... Entenda, eu sou preto. Vinha de família humilde. Uhum. Sim, a estatística diz que eu poderia ser tudo, entendeu? Mas graças a Deus, hoje eu não sou um acidente de percurso. Leon, o nosso bate-papo está incrível, está instrutivo, um bate-papo que eu, por mim, continuaria. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Uhum. E eu vou pedir a você que deixe uma última palavra, uma palavra de fé, de inspiração para as pessoas que já passaram ou estão passando por que você passou, possa não desistir, seguir em frente, levantar a cabeça, ter fé, acreditar em Deus, para dar continuidade nessa caminhada. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa caso eu tenha saído do foco do tema, tá? De forma alguma. Porque eu me senti muito à vontade com você para estar falando. E o que eu deixo para as pessoas, eu tenho um livro, o nome desse livro é do pastor Max Lucado, o nome do livro é Você é a Ideia Mais Fantástica de Deus. E é algo que eu aplico na minha vida. E esse livro diz o seguinte, assim, em um determinado trecho. Você não precisa ser seu pai, sua mãe, você não precisa ser o seu herói, o seu ídolo, você não precisa ser o seu cantor preferido ou o melhor amigo. Você não precisa ser ninguém além de você. Você precisa ser apenas você. Porque se você não for você, nós não teremos você. Nossa. E o que isso traz para mim? Porque muitas das vezes nós deixamos de ser felizes porque nós queremos ser o que o outro espera da gente. Uhum. Enquanto, na verdade, nós só precisamos ser nós mesmos. Se nós formos idênticos, autênticos, nós vamos viver uma vida transformadora. Então, independentemente das lutas que cada um enfrenta, independentemente das dificuldades, nunca se esqueça quem é você. E como eu disse para você, esse livro, o nome dele é Você é a Ideia Mais Fantástica de Deus. Então, eu sou a ideia mais fantástica de Deus. É tão fantástico isso, porque Deus ele criou tudo. Ele falou sempre, haja luz, haja separação de águas, haja tudo. A única vez que você vai ver Deus colocar a mão vai ser para criar a gente. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. E esse livro fala que nós não somos um acidente de percurso. Uhum. Nós somos um projeto que nasceu para dar certo. E eu acredito nisso piamente, independentemente do que eu enfrento. Então, para cada um que está assistindo, que continue acreditando. Às vezes a vida não vai te apresentar tudo o que você gostaria. Sim. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então eu aprendi que eu não preciso ser ninguém além de mim mesmo, além daquilo que Deus me criou para ser. Um dia falaram para mim o seguinte, esse aí vai ser igualzinho ao pai dele. Quem era meu pai? Envolvido com tráfico, preso 3 vezes e foi assassinado. Eu precisava ser igualzinho a ele? Não. Então eu não me permitir ter o direito de acreditar que as pessoas colocariam em mim algo que eu não nasci para ser. Eu não nasci para ser igual ao meu pai. Eu tenho o mesmo DNA, eu posso ter características, mas eu não preciso ter o mesmo caráter. Sim. Então, que cada um seja aquilo que Deus planejou, projetou, acredite sempre em você. Às vezes as pessoas falam assim, pô, Ralph não acredita em mim.
Poxa, mas se você não acredita em você, como você quer que Ralph acredite? Perfeito, tem que partir da gente. Um vendedor, para vender o seu produto, Tem que acreditar precisa nele. acreditar naquilo que ele está vendendo. E vender de forma convincente. Para alguém acreditar no Leon hoje, eu tive que vender um Leon quebrado, ferido, machucado, mas falar que estava tudo perfeito. Era o melhor produto para ser comprado. Então hoje, graças a Deus, se as pessoas falam assim, cara, você é um exemplo, mas talvez se essa pessoa me conhecesse lá atrás, a minha história, não ia me ver como exemplo. Foi porque eu acreditei em mim. Eu acreditei que o que Deus projetou para minha vida era capaz de acontecer. E aconteceu. Então eu acredito que tem lugares mais altos para chegar. E cada um tem lugares mais altos para chegar. Qual é o limite? Enquanto houver fôlego de vida, acredite que você é útil no que você está fazendo na Terra. Porque no dia que nós não formos úteis, Deus ceifa a nossa vida. Se estamos aqui, é porque Deus enxerga em nós um grande potencial e um grande projeto para ser realizado em nós e através de nós. Então acredite sempre em você. Amém. Eu no dia se avisei que nosso entrevistado seria super especial. Agradecemos a sua audiência até agora e continue nos seguindo, curtindo, comentando, compartilhando. Até um próximo episódio e, Leon, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.